nome é Rafael Rodrigues, sou Manager na AMD Consulting, parceira SAP Gold e especialista em soluções de recursos humanos. Queria desde já agradecer a vossa presença no webinar de hoje, espero que seja útil e agradável para todos. Nós hoje vamos abordar o tema de comunicar, envolver e formar as pessoas em tempos de mudança. De facto, até hoje nunca foi ou nunca tivemos uma mudança de paradigma tão repentina como a que vivemos nos últimos 3 meses. Isto não só mudou a forma como nós comunicamos e envolvemos enquanto indivíduos na nossa vida particular, mas também a forma como as empresas comunicam com os colaboradores e como os colaboradores se envolvem com a empresa. Hoje vamos abordar o tópico comunicação e como a tecnologia pode suportar o processo de transformação digital que é necessário para estas fases de mudança. Espero desde já que tenham uma sessão agradável e terei todo o gosto de responder às vossas questões que foram colocando ao longo do webinar no final desta sessão. Na sequência deste paradigma, estudos recentes onde inquirem os principais responsáveis das empresas denotam como 3 grandes áreas de intervenção ou de preocupações atuais. Por um lado, e como não poderia deixar de ser, a saúde de todos os seus colaboradores e das suas famílias. Por outro, então, o negócio e a operação, como garantir que podemos operar o dia-a-dia de uma empresa com e face a estas alterações que são impostas por este paradigma, sem qualquer disrupção no nosso dia-a-dia. Por exemplo, as empresas ou pequenas empresas de restauração que têm que adaptar todo o seu negócio e a operação às regras que são implementadas. Também as empresas estão com atenção nesse pilar para que possam providenciar todas as regras necessárias para que possam operar nos dias que correm. Por outro lado, mas não menos importante, a produtividade. E a produtividade associada a todos os colaboradores. De facto, e com face a este pilar, as empresas têm adotado estratégias de produtividade como um aumento de reuniões online, por exemplo, um aumento da frequência destas reuniões. Eu falo, pelo menos por mim, que sinto que o meu dia-a-dia tem sido repleto de reuniões. Isto porque a proximidade e a comunicação não está tão próxima, passando, obviamente, a redundância, ou seja, não estamos presencialmente num ambiente de escritório que nos permita interagir e comunicar diretamente com outras pessoas. Ao mesmo tempo, e nessa sequência, tem aumentado os pedidos de feedback. Ou seja, os colaboradores que antes poderiam até fazer um pedido de feedback a uma chefia, até de forma informal, no ambiente de trabalho, têm que recorrer a estas plataformas digitais e meios tecnológicos para aproximar e fazer este pedido de feedback, para eu perceber, enquanto colaborador, se estou ou não estou a cumprir aquilo que é esperado de mim. Ao mesmo tempo, as empresas têm motivado e têm criado criação de grupos de trabalho, ou seja, têm alocado colaboradores com um propósito em comum num ambiente de grupo para que sejam mais produtivos, para que a comunicação não seja dispersa e seja focada a um propósito comum entre todos os colaboradores neste mesmo grupo. E, por outro, a definição de objetivos de curto prazo, onde as empresas têm definido, em vez de objetivos de médio e longo prazo, objetivos de curto prazo para que seja mais facilmente mensurável o efeito da produtividade nos tempos de mudança. Na verdade, e também alinhado com isto, outros estudos apontam que, em média, apenas 1/3 dos colaboradores sente que as empresas comunicam de forma frequente ou de forma transversal. Na sequência até de inquéritos que foram impostos após a situação de confinamento obrigatório, este 1/3 dos colaboradores diz que as empresas não partilhavam a estratégia ou não partilhariam também qual é que era a situação real ou financeira do grupo.
Mas o facto, às vezes, das empresas não comunicarem de forma eficaz com os seus colaboradores, nada tem a ver com um resultado ou uma ação propositada da empresa de ocultar informação, mas sim por não ter meios e ferramentas que possam suportar essa comunicação. Isto porque a comunicação mudou. E ela mudou nos últimos tempos de forma repentina, sem que nós tivéssemos percebido. Ou seja, o que era antes opcional em termos de comunicação, onde as empresas poderiam comunicar com todos os colaboradores por meios que não fossem resumidos à tecnologia, tornou-se hoje inviável ou impossível. Na verdade, precisamos da tecnologia para nos suportar a um processo de transformação digital e um processo de comunicação com todos os colaboradores. Por isso é que um terço de colaboradores pode sentir que, de facto, não tenha comunicação frequente por parte da empresa ou não esteja envolvido à estratégia da empresa. Assim sendo, só a tecnologia nos pode suportar neste processo de transformação digital que os dias de hoje nos obrigam. Na verdade, é a tecnologia que pode, de facto, aproximar e envolver todas as equipas, providenciando canais de comunicação da empresa para os vários colaboradores ou entre os colaboradores em si, na criação de vários grupos. Para vos demonstrar um exemplo de uma ferramenta desta natureza, trouxe hoje a este webinar a demonstração do SAP Gen Collaborative, uma ferramenta presente na mobilidade, na comunicação e no envolvimento de todos os colaboradores. Eu, no exemplo de hoje, vou então aceder à minha plataforma como se for um colaborador normal. Posso fazer o descarregamento da aplicação em qualquer loja, seja App Store ou Play Store. E neste caso aqui, estava a navegar na minha página principal e estava a ver então documentos que foram publicados por parte da empresa. Neste caso, estou até a ver regras para o regresso ao escritório. Ou seja, a minha empresa está a preparar o regresso ao escritório e eu gostei muito do artigo, então vou publicar até um comentário a dizer excelente, obrigado pela informação. Posso sempre ver quando foi publicada, a que horas foi publicado e quais é que são os detalhes da publicação. No entanto, através das páginas iniciais, todos os colaboradores podem ter acesso não só a informações que estejam em destaque, mas também a áreas de negócio e canais de comunicação por área de uma empresa. Por exemplo, neste caso, o colaborador está a navegar pela área de recursos humanos. E nesta área de recursos humanos está a ver então qual é que eram os artigos que seriam úteis. Preciso saber informação de formação, preciso saber informação de onboarding, ou no caso vou até a documentação geral da empresa. Neste caso, acedi ao Código de Conduta porque queria consultar o Código de Conduta da empresa ou quero partilhar o Código de Conduta da empresa com um outro colega meu. Também posso, ao mesmo tempo, verificar a informação do contacto de todos os meus colegas. Posso ver o número de telefone, posso ver onde eles estão situados e posso, ao mesmo tempo, neste caso, vou enviar um badge ou um crachá congratulativo a uma colega por um excelente trabalho que nós desempenhamos num projeto. Seleciono então qual é que é o crachá que eu quero atribuir a esta minha colega e digo porquê de estar a atribuir. Neste caso aqui já atribuí, portanto a minha Cooper já recebeu uma notificação a dizer que a congratulei. Posso também ver o nível da estrutura organizacional, posso também navegar por todos os colaboradores que estejam ao nível da estrutura deste colega, ou posso simplesmente ver o mural deste colega, onde posso observar todas as publicações que, neste caso, a minha Cooper gostou, que publicou, que partilhou, ou que, na verdade, achou relevante e que estão no seu feed. Muito na ótica de uma rede colaborativa, como se fosse uma rede social. Voltando então à página principal, vamos aceder ao nosso próximo separador, que é do feed. Aqui do feed, eu não estou apenas a ver o feed, por exemplo, como estava a ver da minha Cooper, mas estou a ver o feed de toda a empresa. Toda a empresa que tenha publicado ou que tenha partilhado uma publicação, incluindo o meu próprio feed. Se eu mudar de separador, posso então aceder a mensagens pessoais. Aqui, a aplicação também permite a interação direta com todos os colaboradores, sejam por mensagens pessoais e privadas ou criando um grupo. Neste caso, então, estou num grupo de 2 colegas onde estou a dizer um olá a todos e ver se eles estão ou não online. Posso partilhar diretamente também documentação do meu telefone para que fique acedido a todos os pertencentes do grupo. Ao mesmo tempo, e em ótica de grupos de trabalho, posso partilhar diretamente com um grupo de trabalho uma publicação que eu considero relevante. Neste caso aqui, posso aceder e enviar mensagens para todos o grupo de trabalho, por exemplo, um plano de projeto num projeto que eu esteja inserido.
Ao mesmo tempo, e mudando de separador, temos o separador das minhas tarefas. Estas tarefas servem para controlar e para que todas as pessoas que tenham também visibilidade saibam o que é que estamos a acompanhar nos tempos correntes. Ou seja, eu posso ver as minhas tarefas, posso marcá-las, posso ver quais estão pendentes e quais é que já estão satisfeitas. Ao mesmo tempo, através do separador de grupos, posso aceder a todos os grupos a que eu pertença e posso navegar por toda a informação pertencente a um certo grupo. Neste caso, acedi ao grupo da AMT Global, onde posso ver conteúdo, perguntas, ideias, discussões, eventos. Neste caso, até vou aceder a perguntas. Nas perguntas, vou abrir uma pergunta que eu acho interessante, onde posso votar a favor ou votar contra, caso eu não concorde com esta ideia. Pronto, neste caso até dei um comentário a dizer que gostei muito daquela questão e posso voltar novamente para o conteúdo do grupo. O grupo em si, sendo ele público ou privado, dependendo da sua natureza, posso observar toda a documentação que esteja alojada e que esteja arrumada. Por exemplo, um grupo de projeto pode ter um plano de projeto, pode ter as tarefas, pode ter toda a documentação que eu acho necessária para esse grupo. Ao mesmo tempo, através do meu perfil, eu consigo dizer a todos os outros colaboradores quando é que estou ausente e em que período. Posso gerir diretamente os meus alertas de ausência ou, no caso de eu estar a usar uma solução como o SuccessFactors e Employee Central, automaticamente vão integrar aqui dentro da plataforma do SAP Gem. Voltando atrás e ao meu perfil, vou aceder novamente aos grupos e vou aceder novamente ao grupo da AMT Global. Neste caso, então, vou navegar não para as ideias, mas vou navegar para os eventos. Ou seja, vou observar o calendário que está associado a este grupo. Neste calendário eu consigo ver quais é que são os eventos próximos, por data, com visão mensal, ou posso simplesmente marcar um. Eu, neste caso, então, vou criar um novo evento neste meu grupo de trabalho e vou dizer que vamos fazer uma reunião de acompanhamento. Depois, basta-me a mim fazer então qual é que vai ser a definição horária e em que datas vão ocorrer. Posso escrever uma breve agenda para situar todos os presentes e definir qual é que é a tipologia de reunião que vamos efetuar. Depois defino uma prioridade e a reunião está criada. A partir do meu calendário, posso simplesmente aceder novamente à reunião e agora então convidar todos aqueles membros dentro do meu grupo que eu considero necessários para pertencer a esta reunião. Convidei 3 colegas, envio os convites e pronto, neste momento eles já receberam notificações para aceder à funcionalidade e para aceitar o seu convite para este evento. Não se esqueçam sempre de sincronizar os eventos e os lembretes com o calendário do telefone para que esteja tudo integrado e para que possam receber todas as notificações. Ao mesmo tempo, no meu feed, vou agora perguntar a todos os meus contactos e a toda a empresa se alguém me pode esclarecer uma dúvida que eu tenha no meu dia-a-dia. Basta-me selecionar o @notify para que todos recebam uma notificação. Neste caso, eu lanço uma pergunta para o meu feed e espero então que algum colega me possa suportar neste pedido de ajuda. Lembrem-se que todos recebem notificação e estão todos integrados dentro da mesma plataforma em termos colaborativos. E este é um breve exemplo do que um colaborador pode fazer, por exemplo, com uma aplicação SAP Gem. A aplicação, de facto, envolve todas as FIAs, todas as equipas, não só numa ótica de trabalho, mas também numa ótica de colaborador perante a empresa. A empresa pode comunicar comigo, alojar-me conteúdos, pode-me arrumar a minha informação e a minha documentação e, ao mesmo tempo, eu posso trabalhar e interagir com colegas da minha equipa de forma fácil, de forma dinâmica e através de uma aplicação móvel em qualquer sítio. Não necessito de um computador. Por outro lado, a solução SAP Gem em ambiente desktop permite também observar qualquer informação a nível das páginas principais, ou seja, em termos de funcionalidades, todas as funcionalidades da aplicação móvel estão salvaguardadas na aplicação desktop. Neste caso, eu, enquanto administrador da plataforma, posso ver quais é que são os conteúdos e a estrutura dos conteúdos que está publicado. Mas, ao mesmo tempo, enquanto colaborador e se tiver uma necessidade de formação, posso simplesmente aceder à minha área de formação e procurar um curso ou uma ação de formação que eu
acho que seja necessário. Por exemplo, e nos dias de hoje corre muito a voga, preciso saber como aceder à minha VPN. Poderia pesquisar simplesmente VPN através daquela caixa de pesquisa e a partir daí levaria-me então para todos os cursos que eu tivesse disponíveis no meu catálogo de formação para me suportar a esta necessidade. Depois de observar todos os cursos, bastava-me então simplesmente selecionar o curso que eu assim desejaria e marcá-lo, agendar ou fazer um enrollment a este curso. Poderia pesquisar outros cursos, neste caso aqui vamos voltar à página principal. Isto enquanto colaborador tenho acesso a todas as minhas ações de formação e a todos os meus conteúdos de formação para que eu possa simplesmente de uma forma autodidata e de uma forma self-service aproximar-me e satisfazer as competências que eu procuro. Ao mesmo tempo, enquanto administrador da plataforma, estamos agora aqui a ver que não necessitamos de conhecimento específico técnico para manter conteúdos na página principal. Estes conteúdos são fáceis de arrumar, são fáceis de manter. Eu, neste caso, até estou a alterar um dos destaques e onde mudei simplesmente qual é que era a mensagem do topo para a parte inferior do componente. Poderia adicionar mais componentes suportando-me numa biblioteca standard de componentes que tenho ao meu dispor e depois bastaria-me então guardar como rascunho ou publicar esta página. Assim sendo, eu enquanto administrador da plataforma não necessito ter nenhum conhecimento em específico. Agora, enquanto chefia, por exemplo, eu tenho necessidade, porque vou ter um projeto, vamos criar um novo grupo. E vamos ter um projeto de vendas. Então eu, para criar um grupo, acedo aos meus grupos, carrego em criar grupo e simplesmente escolho um modelo que suporte a criação deste grupo. Este grupo será uma área segmentada e fechada para pessoas que eu convido. Neste caso, damos uma tipologia, ele há de ser num tipo privado, só eu é que vou escolher quem são os colaboradores que pertencem a esse grupo e queremos criar grupo. Neste caso o grupo fica criado, ainda não está ativo, mas está criado e já com uma estrutura base de suporte para que eu não tenha que criar um grupo do zero. Assim sendo, bastaria-me, enquanto chefia então, identificar quem é que iriam ser os colaboradores que iriam pertencer a este projeto comigo, a este projeto de vendas. Então eu seleciono e envio os convites para estes colegas. Os convites serão enviados assim que eu ativar o meu grupo. Pronto, já temos os colaboradores que vão estar envolvidos neste grupo, todos reunidos. Então basta-me, enquanto chefia também, editar estas páginas principais para que, quando os meus colaboradores acedam a este grupo, possam já ver algum conjunto de informação que lhes seja relevante, tal como informação do kick-off do projeto, ou quais é que são os objetivos do projeto, quais é que são os prazos do projeto. Basta-me que eu selecione quais é que são os conteúdos a incluir dentro do grupo e guarde novamente esta página principal. Bom, neste caso já tenho tudo pronto, basta-me só organizar novamente a informação em estrutura, por exemplo, como estamos aqui a ver, podia fazer o upload de qualquer documentação que eu tenha no meu computador e arrumar em pastas numa estrutura diretória para que seja de fácil acesso e de fácil organização para todos os intervenientes. Neste caso, então, bastaria-me ativar o grupo fica ativo, os convites são enviados para os colaboradores que eu identifiquei e, neste caso, estaríamos todos integrados já dentro deste grupo de trabalho. Bem, e esta foi a demonstração que trouxemos preparada hoje sobre o SAP Jam Collaborative, um produto que usa a tecnologia para aproximar, para envolver e para que todas as empresas e todas as equipas estejam envolvidas num só. Espero que esta demonstração tenha sido útil, espero que tenha sido agradável também. Da minha parte resta agradecer a todos os presentes por terem estado presentes e vamos agora para um espaço de questões onde terei o enorme prazer de responder. Espero de resto também que tenham um resto de bom dia e muito obrigado por terem mais uma vez estado presentes. Obrigado. Vamos agora começar aqui com as questões relativas a este webinar. Tivemos aqui umas questões. Eu, antes de tudo mais, queria começar por esta. Alguém ficou aqui com algumas questões em saber quais as principais diferenças entre a versão desktop e a versão mobile, em termos de SAP, do Jam, nas duas versões. Quais são as vantagens? Lúcia, não sei se te perdemos ou não. Julgo que ficámos aqui sem voz, mas ouvi a pergunta enquanto retomas. Bom, as principais diferenças em termos de funcionalidades para o utilizador final, não existem nenhumas diferenças, isto é,
enquanto versão desktop, enquanto versão mobile, o acesso ao calendário, o acesso aos grupos, as funcionalidades de chat, as funcionalidades das páginas principais, onde as empresas podem alojar conteúdos quase como se fosse uma intranet, continuam sempre acedidos ou sempre passível de ser acedidos, tanto por uma aplicação móvel, tal como por acesso a browser. A única diferença e a estrita diferença entre os dois é que na versão desktop é onde se mantém as páginas principais, isto é, enquanto administrador da plataforma, é aqui que se vai fazer uma movimentação e uma atualização dos conteúdos que estejam publicados pelos colaboradores finais. Lúcia, julgo que ainda não voltaste, mas também tenho acesso aqui às perguntas, portanto, possivelmente já estás de volta, Lúcia? Queres ouvir? Sim, agora sim. Ok, peço desculpa. Aqui uma questão que é: quais os requisitos para instalar a solução SAP Gem? Existe algum pré-requisito? Há necessidade de ter um in-plane central ativo ou não? Não, relativamente ao in-plane central não é necessário. É preciso sim ter sempre uma solução SAP SuccessFactors, neste caso aqui imagine-se um cliente que tenha apenas os módulos de Foundation, que é o mini cadastro e uma avaliação de desempenho, já tem os pré-requisitos, porque um pré-requisito é apenas o módulo de Foundation, ou seja, este mini cadastro para alimentar dados depois do SAP Gem. Na verdade, quantos mais módulos tiverem, também melhor sinergias ou mais sinergias podem ter entre o SAP Gem e os restantes módulos, tal como uma integração com os conteúdos de formação ou tal como uma integração com os alertas da ausência que vêm do Employee Central, por exemplo, se tiver um Employee Central configurado, mas em termos de pré-requisitos é como qualquer outro módulo dentro da suite SuccessFactors. Ok. Há aqui uma questão, porque eu acho que isto é um tema já bastante comentado, que é, atualmente, quais são os limites de armazenamento em termos de conteúdos para o Gem? Consegues-nos dar já esta visão? Sim, não ao detalhe, não sei todas de cor, mas o SAP Gem tem 4 licenças diferenciadas, ou seja, o produto em si é diferenciado a nível de licenças porque também tem níveis de armazenamento diferentes, ok? Portanto, mediante a necessidade de cada grupo ou de cada empresa, pode-se licenciar sempre armazenamento à parte, mas existe esta divisão, mas só podemos dizer que na versão média existe 500 GB de armazenamento, a versão intermédia superior, por exemplo, já tem 1 tera, o que pela nossa experiência tem sido também mais que suficiente para ir alojando conteúdos, para ir alojando vídeos, e como a plataforma também tem um tratamento depois dos conteúdos por antiguidade, ou seja, podemos limitar a conteúdos que sejam obsoletos, a plataforma faz uma limpeza automática que vai gerindo desta forma automaticamente também o armazenamento que tem disponível, mas armazenamento pode ser sempre contratualizado depois à parte e comprado à parte, independentemente da versão que tenha do SAP Gem. Ok, certo. Por último, tenho aqui ainda mais uma questão, que é, o SAP Gem permite substituir uma intranet? Sim, e tem sido até essa a nossa experiência em termos de implementação, ou seja, temos apontado o SAP Gem como um produto especial dentro da suite SuccessFactors, porque é um produto que foca sobretudo a comunicação aliada aos recursos humanos, mas todavia sempre a comunicação, e temos tido algumas experiências onde substituímos a entrada dentro do SuccessFactors, ou seja, a entrada principal dentro do SuccessFactors é este SAP Gem, que depois pode ser customizado para o nome da intranet ou customizado completamente o tema para uma intranet de um cliente e depois direcionar para as várias plataformas e para as várias áreas que tenham, através de linkagem com, por exemplo, serviços de marcação de ponto ou linkagens diretas também com o SuccessFactors, aproveitando este single sign-on nativo, que é, se eu quiser também de uma forma mais intuitiva, de uma forma gráfica mais apelativa para os meus colaboradores aceder, por exemplo, à solicitação da ausência, posso sempre construir estes conteúdos todos dentro do SAP Gem, o que faz, de facto, até uma ferramenta perfeita para uma substituição da intranet. Ok, tenho aqui mais uma questão, que é, independentemente das versões que tu referiste há pouco, as funcionalidades que foram apresentadas são as mesmas em todas as versões? Ou existem diferenças entre as funcionalidades?
Em termos de funcionalidades, existe uma versão que é a versão básica, e esta versão básica não precisa ser licenciada quando se compra qualquer módulo SuccessFactors, ok? Portanto, estamos a falar do patamar 1. Essa versão não tem todas as funcionalidades que eu apresentei. As restantes versões têm, ok? Isto para dizer portanto, que... tem de fazer uma análise. Exatamente. A versão básica, que é a que todos os clientes têm, com a compra de outro módulo SuccessFactors, essa não permite a configuração destas páginas iniciais, ok? Todas as versões acima, e as versões acima chamadas de Advanced Plus ou Enterprise, já permitem todas as funcionalidades que estivemos aqui a ver. Ok, mas quando tu dizes aquelas páginas principais, era aqueles separadores de recursos humanos. Exatamente. Mas permite à mesma criar grupos de trabalho. Sim. E associar os chats e associar o repositório de rede social da empresa, isso está tudo incluído já nessa versão base. A versão base tem a funcionalidade dos grupos ainda que limitados. Atenção, também não podemos ser disso. Não tem tantos grupos, sim, há um número limitado de grupos, pelo que eu me recordo. Que era 10 grupos até, posso atualizar. Já a versão acima desta tem logo 500 grupos de limite, que é mais que suficiente para a realidade, sobretudo portuguesa, não é? Onde temos dimensões relativamente menores do que o restante da Europa. Ok, temos aqui uma pergunta, mas eu acho que a resposta vai depender muito do que se está a falar. Qual a duração média da implantação de um projeto envolvendo levantamento de requisitos, configuração até ao Go Live? Ok, pronto, vamos focar aqui, eu vou tentar dar um caso cenário, onde temos 4 áreas principais, por exemplo, é uma substituição da intranet, temos 4 secções da página principal, por exemplo, uma área de recursos humanos, uma área de documentação, uma área do IT, que seja, e temos alguns grupos já baseados em grupos de modelos, ou seja, temos os modelos de criação, ou seja, a criação dos grupos vai ser sempre self-service depois do Go Live. Assim, estamos a falar mais ou menos na duração de 2 meses de projeto, ok? É relativamente menor do que os restantes módulos de SuccessFactors, mas também é preciso para que seja um projeto com sucesso, é preciso sempre muita ligação com áreas de comunicação, ok? Ou seja, a área interna de comunicação vai ter que providenciar alguns ativos, vai ter que ajudar no suporte de criação gráfica que vai depois ser populada para dentro do SuccessFactors. Imagens, conteúdos, vídeos, para popular logo inicialmente toda a página do GEM. Isso mesmo. Não tenho aqui mais nenhuma questão, não sei se algum participante quer fechar as nossas questões, para além destas que já foram respondidas. Se não havendo mais questões, penso que agradeço, Rafael. Muito obrigado também. Convido toda a gente a responder ao survey. Sim, é isso que eu ia fazer. Agradeço aqui toda a atenção e participação, principalmente pelas questões que foram bastante interessantes. No final, ainda hoje irão receber por e-mail um pedido de feedback, um survey muito rápido, no máximo 1 minuto, e está preenchido, podem preencher no vosso telemóvel, é uma coisa bastante fácil de preencher, para recolhermos o vosso feedback e podermos melhorar continuamente estas nossas sessões. Convido-vos também a entrar no nosso site AMT Consulting, onde na secção dedicada aos webinars podem consultar as nossas agendas, quer dos webinars Human to Human, que são estes mais focados em soluções digitais, em produto digital que vos possa suportar as vossas organizações nas diferentes áreas da organização, bem como o AMT Talks, onde são soluções a problemas específicos, muito ligado a funcionalidades que podem às vezes estar um bocadinho esquecidas ou não ativadas logo de arranque dos produtos com que nós trabalhamos. Para já estão só ainda 2 ou 3 webinars disponíveis, mas ao longo dos meses vamos acrescentando novos webinars e novos conteúdos à nossa oferta. Portanto, muito obrigada e muito boa tarde.